Bom, a informação que a coordenação me passou, vou até conversar com vocês logo isso, é que vocês têm um meio institucional agora. Então, a orientação é que vocês tentem utilizar, né, esse meio institucional, principalmente para vocês terem acesso aqui ao Google Meet, porque através do e-mail institucional não preciso ficar autorizando a entrada de vocês já entram automaticamente através do link, tá? Vocês não precisam pedir a autorização, tá? Então seria muito mais fácil, não precisaria ficar interrompendo toda hora a aula, por exemplo, se alguém quisesse entrar, tá? Com relação ao Google Class, não tem como a gente retornar, porque a gente já iniciou com os e-mails. Vocês já entraram com o e-mail normal, pessoal de vocês, então, se a gente tirasse, vocês iriam perder todas as atividades, né? Todo o percurso que vocês fizeram lá no Google Class. Então, por esse motivo, não vai acessar mais. Você iria logar no Google através do e-mail institucional. Vocês poderiam copiar o link e abrir logar no Google, tá? Numa página do Google, iriam logar através do seu e-mail institucional e aí abrir o Google Meet a partir do seu e-mail institucional. Tem a opção de de aparecer vários aplicativos do Google, um deles é o Google Meet. Aí vocês abririam e colocariam o link que eu posto lá no Google Class e aí você abriria normal, entendeu? Bom, com relação às datas de AV1, então a gente teve uma reunião há pouquinho, por isso que eu me atrasei. A gente teve um... Eu vou passar o quê novamente? O e-mail institucional, pelo que eu entendi, a faculdade já passou para cada um de vocês, eu não tenho esse acesso. Não, Pro, essas informações que a senhora está passando de como entrar, porque vai ter gente que vai entrar depois, aí não vai entender. Pode ser. Eu mostro aqui como é que entra e eu posso falar com vocês. Com relação ao cronograma, ficou estabelecido as datas, né? Agora há pouquinho a gente teve uma reunião com a coordenação, e aí a data da V2 vai ser do período de 22 de junho até 30, tá? Então vai ser esse período aí para a gente se adequar, fazer a avaliação da V2, que vai ser da mesma maneira que a V1, tá? Lá no ambiente virtual, na verdade, na fábrica de provas, né? Vocês vão ter acesso lá, que é da mesma forma que foi a V1, vocês vão ter o link para vocês abrirem e ter acesso à prova. Só que os pesos vão ser um pouco diferentes, tá? Porque como saiu a portaria do MEC que as disciplinas que têm as aulas práticas, né? Então não teria como a gente finalizar totalmente o semestre com todas essa situação que a gente está, que não pode, né? Não é possível a prática. Então essa prática só vai acontecer depois, né? A gente vai, não sei, a instituição é que vai decidir como é que vai ser realizado, né? Claro, deve ter a participação de vocês aí para decidir como é que vai ser esse processo aí. E então, o que é que foi decidido lá, através da direção e das coordenações? Então, a AV2, ela vai ser composta da prova mesmo em si, da AV2, que vai valer 3 pontos, tá? 5 pontos das atividades processuais, como a gente já vinha praticando normalmente, e 2 pontos, então os 2 pontos vão ser da atividade prática, que aí vocês só vão ter esses 2 pontos depois, tá? Para quando a gente conseguir retornar às atividades normais aí, depois que houver um comunicado oficial, né? Que todas as instituições, os órgãos públicos decidirem aí quando é que vai ser isso, né? Que a gente não sabe ainda. Então, só para ratificar, então a AV2 vai ser do período de 22 de junho até 30. Possivelmente, a gente vai fazer daquele mesmo método, uma prova, por exemplo, bioquímica ou cito, no dia 23, e no outro dia outra prova, e no dia 30, que é na outra terça-feira, a outra prova. Então, possivelmente vai ser da mesma forma que foi a AV1.
Então, uma semana duas e na outra semana outra, tá? Possivelmente vai ser dessa forma aí. Mas ainda tenho que confirmar, porque tem uns professores que estão, solicitaram uma pequena modificação aí, com relação à antecipação, mas aí vocês vão ter esse feedback depois. Eu só estava falando, Nena, com relação à prova, né, a V2, que vai ser realizada durante 22 a 30 de junho, vai valer 3 pontos, vocês vão ter 5 pontos de atividades processuais e 2 pontos vão ser de prática. Então, esses 2 pontos só vão ser possíveis, né, de serem realizados e atingidos depois que passar a pandemia, que as atividades nas instituições de ensino forem liberadas, né? Aí sim, a gente vai poder contemplar esses 2 últimos pontos e finalizar de fato o semestre, tá? Então, a gente vai finalizar essa parte teórica, mas a parte prática ainda, como a disciplina ela tem a prática, então não tem como vocês finalizarem a disciplina somente com conteúdo teórico, tá? Então, esses que vão valer 2 pontos. Então, isso daí somatiza os 10 pontos totais, certo? Certo, obrigada. E por que mudou a data, Pro? Não era 16, começava essa prova? Na verdade, eu não sei por que eles modificaram. Na verdade, só foi comunicada que houve essa modificação aí do calendário. Eu acredito que por conta mesmo não sei, teve algumas mudanças com relação a outras disciplinas e outros professores, mas eu não sei por que eles resolveram diminuir aí esse período, né? Vocês podem depois perguntar até a coordenação, tá? Entendi. Ok, obrigada. E também, acho que por conta desse achatamento, acabou, apesar de que a gente desde o início já estava tendo a aula normal, mas acabou que houve um achatamento, né? Você acabaria prejudicando o conteúdo para vocês, né? Diminuindo mais uma semana de aula. Eu acredito que tenha sido por isso. Beleza, Então vamos. obrigada. Certo, então deixa eu apresentar a tela para vocês. Já está apresentando. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, como é que entra no Google. Então, quando vocês abrem uma nova janela, vocês estão vendo aí minha tela, ó, aparece aqui que eu estou logada, tá vendo? Conta do Google. Eu posso, por exemplo, eu tenho vários tipos de outras contas. Por exemplo, aqui é a minha conta institucional. Então, você vai mudar, adicionar outra conta. Você pode adicionar outra conta ou mudar a conta que você tem. E aqui tem aplicativos, ó, aplicativos do Google. Aqui aparece Google Meet. Aí você clica no Google Meet, vai abrir, e aí você coloca o link do link da aula que eu postei lá no Google Class, por exemplo, e você entra sem precisar estar solicitando a participação para mim. Vocês já entram automaticamente se vocês utilizarem o e-mail institucional, ok? Bom, então vamos lá falar um pouquinho sobre citologia pulmonar. Bom, só para relembrar um pouquinho da fisiologia da anatomia, na verdade, pulmonar, né, a gente forma o sistema respiratório, o sistema respiratório superior e o sistema respiratório inferior. O sistema respiratório superior é formado por quem? Pelas cavidades nasais, os seios nasais, a boca, a faringe e a laringe. Enquanto que o sistema respiratório inferior é esse daqui, a partir da traqueia para baixo. Então, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos. Então, aqui, macroscopicamente, o nosso sistema respiratório é apresentado dessa forma. Os nossos pulmões, né, que são 2 de cada lado, então, geralmente, o pulmão direito, ele apresenta 2 lobos, enquanto que o esquerdo tem 3, tá? É o normal, né? Existem algumas pessoas que têm uma pequena alteração estrutural, mas que não é muito comum, mas pode acontecer. Então, os nossos pulmões, a função principal é, né, de ventilação e de trocas gasosas, né? Então, além disso, é essencial para a manutenção também da homeostase, né? A gente vai falar um pouquinho disso lá em bioquímica daqui a pouco, né? A questão do equilíbrio do pH sanguíneo, por exemplo, tem uma importante participação do componente respiratório.
através da liberação maior ou a maior retenção de CO2, por exemplo, que é um componente ácido que a gente tem do nosso sangue. Então, a função principal do nosso pulmão é essa, né, de ventilar, né, e de realizar as trocas gasosas. Então, o sangue venoso que vem dos tecidos periféricos, eles entram dentro do pulmão para realizar essa troca, né, do tecido que é venoso para o tecido arterial. Então, ele vai ventilar, né, retirar o excesso de CO2, colocando, né, em troca o oxigênio para ser levado lá para os tecidos novamente. E o tecido que recobre toda essa superfície pulmonar, a gente chama de pleura, que é aquela estrutura serosa, né, que recobre todo o pulmão, tá? Então, basicamente, a gente tem essa ordem aqui, né, nariz, depois a faringe, laringe, traqueia, bronco principal, brônquios lobulares, branquíolos e alvéolos. Então, a gente tem essa hierarquia, né, de ramificação, vamos dizer assim, desse trato respiratório. Então, a gente falou um pouquinho da estrutura macro, de como é dividido anatomicamente essas estruturas que compõem o sistema respiratório. Aí eu vou falar um pouquinho dos tecidos que vão compor cada parte desse sistema respiratório. Então, o tecido pulmonar da boca, orofaringe, laringe, epiglote e as cordas vocais é formado por aquele tecido escamoso que a gente já está acostumado, que é o tecido epitelial escamoso estratificado não queratinizado. Então, aquelas mesmas células que a gente já conhece também estão presentes aqui, aquelas células escamosas superficiais, principalmente, né? Então, essas células vão compor aqui todas essas camadas que fazem parte desses locais aqui, né? Da boca, da orofaringe, da laringe, até as cordas vocais, mais ou menos. Então, descendo, através desse trato respiratório, a gente chega na cavidade nasal, na verdade, até antes, né? Até uma parte da cavidade nasal, dos seios nasais e da nasofaringe, traqueia e brônquios, é formado por um epitélio colunar pseudoestratificado. Como o nome já está falando, ele não é estratificado de fato. Ele tem uma pseudoestratificação. A gente parece que ele é estratificado, mas na verdade é uma única célula. É uma única camada, desculpe. Tá? Então, esse é o epitélio colunar. São aquelas mesmas células colunares que a gente está acostumado lá da endosservice, tá? Do colo uterino. E só que tem uma diferença, né? Essa célula, embora também a gente viu lá que na endosservice algumas células podem apresentar cílios, mas aqui isso é muito mais proeminente, tá? Então, as células que compõem a cavidade nasal, né? A gente sabe que tem os pelinhos, né? Tem os cílios, a nasofaringe, a traqueia, os brônquios, apresentam essas células ciliadas, com as células caliciformes também, que são essenciais para como funciona como uma barreira, né, para evitar a entrada de determinados micro-organismos ou partículas, enfim. Então, os cílios desempenham uma importante função aí desses locais, né, por isso a presença deles. O epitélio colunar ou cúbico simples, né, que são células caliciformes também, tem essa estrutura bem parecida com as células endoscervicais, que compõem os bronquíolos respiratórios e também os bronquíolos terminais. Então, eles acompanham toda a estrutura brônquica, a árvore brônquica. E, no final, nos alvéolos pulmonares, a gente tem umas células mais especializadas, vamos dizer assim, nas trocas gasosas, que são os denominados pneumócitos, tá? Esses pneumócitos são células especializadas nessa troca de gases, tá? Então, tem os pneumócitos do tipo 1 e do tipo 2, né? São essas células que estão aqui com essas setas, tá? Então, os pneumócitos, cada um é um núcleo, tá, de célula aqui. Então, os pneumócitos tipo 1 e tipo 2, sendo que as do tipo 2, geralmente, eles secretam, né, principalmente aquela substância surfactante que vai proporcionar essa troca gasosa, né, de mudança do CO2 com o O2 lá na hemoglobina. Então, basicamente, os pneumócitos estão presentes aonde? Nos alvéolos pulmonares. Então, é o final da árvore brônquica, tá? Bom, então, para que você está falando isso, professor? A citologia pulmonar, da mesma forma que a gente viu na citologia ginecológica, na citologia mamária, é importante para o diagnóstico de algumas doenças, por exemplo,
diagnóstico de câncer pulmonar e também de infecções pulmonares, tá? Embora a sensibilidade diagnóstica desse tipo de análise seja não tão boa, né, 60% somente, mas ela ainda é utilizada hoje em dia, né, na prática clínica, para auxiliar no diagnóstico, por exemplo, de câncer ou de infecções pulmonares. Então, a depender de qual a localização, do tipo de infecção ou de doença, você geralmente há um tipo preferencial de tipo de coleta, né, desse material que vai ser analisado no microscópio. Da mesma maneira que a gente vê lá na citologia mamária, na citologia ginecológica, a gente tem uma coleta da amostra, dessas células, desse conteúdo, desse tecido, você retira aquelas células vão fixar, o processo é bem semelhante com o processo do Papa Nicolau, lá do preventivo, tá? Com pequenas alterações, mas para cada tipo de amostra, mas basicamente, em linhas gerais, é a mesma coisa. Então, você vai coletar o material, fixar na lâmina, corar e depois realizar a leitura no microscópio, tá? Então, quais são esses tipos de amostras que são possíveis para a gente avaliar a citologia pulmonar? O primeiro deles é o que vocês já devem conhecer, por exemplo, que é muito importante para o diagnóstico da tuberculose pulmonar, né, que é o escarro. Então, o escarro, por exemplo, a baciloscopia, que é o teste hoje de triagem para investigar a presença de tuberculose pulmonar. Então, o escarro, ele é utilizado, né, então você induz aquele processo naquele indivíduo, ele vai induzir, né, o processo para obtenção dessa amostra, que geralmente é escolhido, né, quando você tem suspeita de infecções ou de alterações a nível de árvore brônquica na parte mais inicial, tá? Até geralmente aqui dentro desse tronco da árvore brônquica, daqui do início da traqueia até antes dos alvéolos, né, dos alvéolos, mas até a nível de bronquíolo. Bom, depois do escarro, a gente tem o lavado brônquico ou o lavado bronquioalveolar, como o nome já está dizendo, é uma lavagem. Então, o paciente ele vai ser submetido, né, na verdade, ele vai ser internado e vai ser colocado uma cânula, né, através da cavidade aqui nasal, e aí você vai instilar uma solução salina para lavar mesmo, em torno de, sei lá, 10 até 20 vezes, lavando essa árvore brônquica aqui, através de instilação aqui desse líquido da infusão salina, e aí você depois retira esse material, tá? Aí você prepara e vai fazer a observação no microscópio. Um outro tipo de amostra é o escovado, da mesma forma que a gente viu lá no preventivo, utiliza-se uma escovinha mesmo para descamar. Por quê? Diferentemente dessas duas outras amostras, que foi o escarro e o lavado brônquico, geralmente nesse tipo de coleta, você espera uma descamação natural das células, né? Já no escovado, não. Você realmente utiliza uma escovinha que vai passar, então, da mesma forma, o paciente vai ser internado, ele vai ser submetido a como se fosse uma endoscopia, né? Então, a cânula de endoscopia que vai guiar onde é que você vai fazer e colocar essa escovinha para poder mesmo retirar aquelas células ali. Né? Então, um processo mesmo mecânico de retirada, como a gente está acostumado, a gente viu lá no preventivo. Então, essa escovinha, ela vai retirar as células tanto da traqueia, ou quanto também da árvore brônquica aqui desses pulmões, tá? Mas, geralmente é guiado através da endoscopia, tá? E, por último, a biópsia, através da agulha fina, né, punção, ou a punção aspirativa por agulha fina. Então, geralmente você tem, nesses casos, quando tem uma suspeita, por exemplo, um nódulo, né, que foi observado no exame de imagem, aí você realiza essa punção, ou a própria biópsia, com um pedaço maior do tecido, para poder analisar esse tumor, esse nódulo aí, né, e investigar no microscópio após essa coleta. Então, a gente tem essas 4 opções principais aqui de coletas para a citologia pulmonar, ok? Bom, então, quem são os componentes celulares, né, que a gente vai esperar encontrar dentro desses esfregaços pulmonares, né, em um esfregaço normal? Então,
Primeira coisa são as células escamosas, né, que a gente já está acostumado a ver. As mesmas células poligonais, com aquele núcleo picnótico, mas aqui nesse caso pode acontecer as células mais azuladas, né, cianofílicas, mas a maioria são células mais cianofílicas, ou eosinofílicas, desculpe. Pode ter ou não a queratinização, né? Por exemplo, aqui a gente está começando até a ver uma célula mais queratinizada, que fica bem alaranjado ao citoplasma dessa célula, mas não é normal de acontecer, só em casos de inflamação ou infecção você pode ter essa disqueratose, que é essa alteração da queratinização celular, e aí, consequentemente, essa célula acaba perdendo o núcleo porque ela morre, tá? E onde a gente vai, principalmente, encontrar essas células escamosas? Na cavidade oral, tá? Na laringe, na faringe e nas cordas vocais. São os locais onde você vai haver essa descamação, principalmente dessas células aí. Já as células colunares ciliadas, a gente vai encontrar onde? Então, aqui a gente tem várias células colunares ciliadas, junto com a célula superficial aqui também, tá bem? Então, basicamente, a gente vai encontrar, ao longo da traqueia dos brônquios, células colunares ciliadas, que elas têm essa característica bem cianofílica, então o núcleo é bem corado, né, bem azul, e assim como o citoplasma, a cronatina é bem fina, e elas têm a característica que são os cílios, né? Aqui a gente não tá, a imagem não está ajudando, mas geralmente o núcleo ele fica na porção basal e do lado contrário você vai observar os cílios. Aqui não está muito bom de ver, mas geralmente ele está aqui nessa parte, tá? Um núcleo de um lado, os cílios de outro lado, né? No final da barra terminal. A gente vê aqui uma barrinha ciliar, que são cílios, tá vendo? Aqui é o núcleo, e aqui na outra porção celular, a gente tem a finalização com a barra terminal e o cílio. Então, basicamente, a gente vai encontrar na traqueia e nos brônquios, esses tipos de células. Já as células mucossecretoras, elas são especialização, né, das células ciliadas, então, é o mesmo tipo celular, só que a cada 6 células ciliadas, uma é a célula mucossecretora, ou seja, vai secretar mesmo o muco, né? O muco é essencial para proteção de todo o aparelho respiratório, né? Por isso que em situações após um processo infeccioso, né, geralmente você tem uma intensa produção de muco, porque para tentar eliminar esse agente infeccioso, né, ou até mesmo a própria resposta do organismo. Então, essas células mucossecretoras, elas que são responsáveis pela secreção desse material aí, né? Geralmente, essas células estão aumentadas, por exemplo, em situações de asma, né, em alterações nas broncoectasias, que são alterações genéticas da estrutura mesmo pulmonar. São células que têm um núcleo basal e citoplasma mais estendido, que a gente vê aqui, do que as células colunares normais. E elas produzem muito muco mesmo, tá? Que é a barreira mecânica, e junto com a IgA, que você pode ter, então, presente aqui, os plasmócitos produtores de IgA, né, que também vão ser essenciais, esse anticorpo vai ser essencial também na proteção, né, contra agentes infecciosos, né, na opsonização, na neutralização de substâncias tóxicas, né, principalmente. E também substâncias antioxidantes que vão auxiliar nessa proteção da defesa desse local, desse tecido. Um outro tipo celular também que não faz parte do tecido pulmonar, vamos dizer assim, mas que são células residentes ali, que são os macrófagos, né? Vocês percebam que sempre ao longo quando a gente fala de vários diferentes tecidos ou de órgãos, eu sempre trago as presenças dos macrófagos, né? Os macrófagos são células que estão sempre presentes em todos os tecidos, são aquelas células vigilantes, tá? Elas estão sempre presentes com algum nome específico, por exemplo, né? Por exemplo, no fígado a gente chama de células de Kupfer, na pele a gente chama de células de Langerhans, e assim sucessivamente. Já os macrófagos alveolares, ou seja, eles ficam presentes ali nos alvéolos pulmonares, tá? Na parte final da árvore brônquica, que vão realizar dessa defesa, né? Os macrófagos, eles são células fagocíticas profissionais, então eles ficam ali vigilantes, esse borrado aqui, tá vendo? É um grande macrófago que tem essa propriedade principal de fagocitose, né? Então, eles podem ter um ou dois núcleos, né?
pode ter essa estrutura meio que a gente não consegue enxergar direito qual é o padrão mesmo morfológico. Geralmente o citoplasma ele tem vacúolo, cianofílico bastante intenso, né, com pigmentos. Pode ter formatos e tamanhos variados, tá? Então, a gente vê aqui várias células mucosecretoras e ciliadas, tá? Células colunares, principalmente mucosecretoras. E aqui, esse pulmonar, que a gente tem a célula escamosa. Aqui tem mais células colunares, né? Basicamente, a gente vê isso aqui, bastante muco. Esse material amorfo aqui é o muco, tá? Quais outras células a gente pode esperar encontrar, mas que são mais raras? Por exemplo, células basais, aquelas células, famosas células de reserva que a gente viu lá na citologia ginecológica, também podem estar presentes aqui. São células precursoras das células ciliadas, são aquelas células tronco, né, que vão dar origem às outras células. Não células tronco, tá, gente? Não, originalmente, elas não são células tronco, elas são células precursoras, células de reserva, que ficam ali quietinhas. Em qualquer estímulo, elas podem produzir novas células e se especializar em células ciliadas, por exemplo, ou células secretoras de muco. Tem ainda células neuroendócrinas, que têm uma participação na sensibilidade, né, e também secretora, que são chamadas células de Couch, células da clara, que estão associadas com a metabolização de xenobióticos, né, a gente normalmente costuma achar que somente o fígado tem essa participação na metabolização de xenobióticos. Mas, na verdade, outros órgãos também fazem. Por exemplo, o pulmão. Claro que o fígado é o principal metabolizador de drogas, mas você também tem pulmão, por exemplo. Células serosas, né, que são, por exemplo, os plasmócitos. Os pneumócitos tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 são os principais, em maior quantidade, né, eles revertem 95% dos alvéolos, da superfície alveolar. E os tipo 2 que vão produzir o líquido surfactante, né? Ele que vai permitir essa troca gasosa lá dos alvéolos pulmonares. Bom, aqui são componentes não celulares, tá? Por exemplo, o muco, bastante muco aqui, que pode muito frequentemente ser encontrado. Presença de cristais. Então, por exemplo, nesse caso aqui está associado com alergias, né? Processos alérgicos. Também pode ser encontrado precipitação de substâncias, por exemplo, corpos de asbesto, né, que hoje, na verdade, é até proibido, né, esse tipo de comercialização desse produto, mas antigamente era muito mais comum. Mas hoje, trabalhadores que são expostos, por exemplo, a materiais de sílica e derivados, é muito comum você encontrar, por exemplo, em uma amostra de tecido pulmonar, de citologia pulmonar, você ter cristais, né, por exemplo, de sílica nesses pacientes, tá? Bom, além dos componentes celulares normais e dessas substâncias não celulares, né, esses compostos, vamos dizer assim, a gente também pode observar a presença de agentes microbianos, né? Vírus, bactérias, fungos. Então, bactérias que podem estar associadas a quadros patológicos ou não. Por exemplo, o Actinomyces, aquele mesmo que a gente conhece lá das infecções vaginais, também podem contaminar o tecido pulmonar, tá? Respiratório, provocar infecção. Por exemplo, que a gente está vendo aqui, embora ele faça parte da microbiota normal, tá? Ele tem essa característica aqui filamentosa bem densa, cianofílica, assim como outros cocos, que fazem parte da microbiota normal desse tecido, tá? Mas outros podem estar associados à infecção. Por exemplo, os vírus, né? A gente já viu lá na parte quando a gente estudou sobre infecções da citologia ginecológica, a gente viu quais são as alterações mais comuns, por exemplo, durante a infecção pelo herpes vírus. Então, é a mesma coisa que a gente viu lá, né? Os herpes vírus, eles tendem a provocar essa reatividade nas células epiteliais, né? Que é a multinucleação, o núcleo em formato de vidro fosco, as mesmas coisas que a gente viu lá na primeira unidade. Citomegalovírus, geralmente as células, elas contêm essa inclusão nuclear, que tem esse halo periférico aqui, ó, que é bastante característico de infecções pelo citomegalovírus.
Esse é outro tipo de vírus aqui, é muito associado, por exemplo, à infecção pelo vírus da influenza, que é uma degeneração das células ciliadas, tá? Fungos, né? Cândida, Pneumocystis carinii, histoplasma, Blastomyces, Cryptococcus. Mas as infecções fúngicas, apesar de graves, elas tendem a acontecer em indivíduos que têm imunocomprometimento, né? Por exemplo, indivíduos que são infectados pelo vírus do HIV, ou que utilizam medicamentos imunossupressores, né? Ou indivíduos que têm imunodeficiências primárias, então, geralmente, eles podem cursar com infecções pulmonares fúngicas, que geralmente são bastante graves, tá? Então, possivelmente, se o indivíduo está infectado, vai aparecer lá no esfregaço quando for retirado aquela amostra, né? A coleta daquela amostra pulmonar, tá? Bom, então eu falei aqui das características celulares normais, falei aqui desses processos infecciosos, tanto viral, fúngico ou bacteriano. Então, vou falar um pouquinho sobre as alterações reativas benignas. Na verdade, voltar a falar, né? Porque são aquelas mesmas alterações que a gente já viu lá na citologia ginecológica, que também vão ser observadas aqui na citologia pulmonar. Então, por exemplo, as células colunares reativas podem apresentar multinucleação, quando respondem, por exemplo, contra algum processo inflamatório infeccioso. Aqui um exemplo de uma resposta à ação contra toxinas e micro-organismos. O núcleo da célula colunar ela fica aumentado ou apresenta nucléolos com a cromatina granular. Aqui um exemplo de pneumócitos reativos, que eles se proliferam dessa maneira aqui, com um citoplasma com bastantes vacúolos, ó, essas bolhas aqui dentro do citoplasma que acabam comprometendo a forma, o formato dessa célula, formando uma célula hiperestendida, parece um bloco, né, cheio de célula grudada em cima da outra. Então, são as alterações reativas que sugerem um processo benigno, tá? É um processo não maligno, como vocês já estão cansados de saber lá de citologia ginecológica. E a famosa metaplasia escamosa, não acontece somente lá no epitélio da endocérvice e da ectocérvice, tá? A metaplasia escamosa acontece em outros órgãos e tecidos. Por exemplo, o processo de metaplasia escamosa mais comum que a gente percebe na clínica é em tabagistas, tá? Por quê? O que acontece? O tecido ciliar que contém, principalmente na traqueia, né, ao longo da traqueia e aqui na superfície nasal, né, na cavidade nasal, é aquele o tecido pseudoestratificado, principalmente da traqueia. Quando esse tecido, como eu falei, ele é pseudoestratificado, mas ele só tem uma única camada. Um indivíduo que é exposto cronicamente, por exemplo, ao tabaco, quando o paciente, quando o indivíduo ele usa cronicamente o cigarro, esse processo, essa lesão crônica que o paciente submete esse tecido dele, a esse estresse constante, crônico, leva à substituição desse epitélio subestratificado em epitélio estratificado. Que vocês se lembram lá na metaplasia escamosa da endocérvice, que o tecido colunar, quando ele é exposto no processo de eversão, ele fica exposto ao pH ácido da vagina. E aí, o próprio organismo vai fazer a metaplasia para transformar esse epitélio colunar em epitélio estratificado. A mesma coisa acontece aqui. Como essas células pseudoestratificadas, elas são menos resistentes, por exemplo, ao cigarro, ao tabaco e às substâncias que estão presentes no cigarro, então o que acontece? Essas células, inteligentemente, vão ser substituídas por um tecido mais resistente, que seria o tecido que tem várias camadas, por exemplo, o epitélio estratificado, né? E às vezes até mesmo queratinizado, mas não é muito comum, ok? Então, a gente vai observar o quê? Nesse processo de metaplasia escamosa, as mesmas células que a gente viu lá na citologia ginecológica. Então, células agrupadas ou em pequenos grupos ou isoladas, são células mais redondinhas, tá vendo? Continua com um núcleo piquinótico, porque elas ficam mais para a célula superficial do que para a célula colunar, né?
Então, tem granulação na cromatina, espessamento da membrana, hipercromasia. Então, são essas células mais redondinhas aqui, que estão entre o processo de célula colunar até célula epitelial escamosa, tá? Então, é isso que acontece nessa substituição, nessa metaplasia escamosa aí do epitélio respiratório, principalmente da traqueia, ok? Tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Então, é muito comum em pacientes que utilizam cigarro, né, cronicamente, eles terem essa alteração aí epitelial. Então, ao invés de ele representar a traqueia, por exemplo, com tecido normalmente, que é o fisiológico, né, apresentar um tecido pseudoestratificado, ele, na verdade, ele modifica ao longo do tempo, ao longo da vida, e acaba tendo uma modificação nesse tipo de tecido, ok? Bom, e aí vamos falar um pouquinho sobre as neoplasias pulmonares. Então, a gente tem uma classificação, né, dos tipos de câncer, na verdade, que a gente já até começou a falar um pouquinho, não foi? Quando eu passei para vocês aquela atividade lá de carcinoma de mama. Então, carcinoma é o nome que a gente dá ao tipo de neoplasia de células epiteliais. Então, o carcinoma pulmonar, ele é o mais comum entre todos os cânceres de pulmão, tá? E é a neoplasia que mais mata em todo o mundo, tá? Então, é a neoplasia maligna mais letal, tá? Então, geralmente, acomete pacientes de 40 anos, geralmente acomete mais homens que mulheres. A incidência vai aumentando a partir principalmente a média mais acometida entre 60 anos, o pico, né, de incidência. 85% a 95% dos casos são associados ao fator de risco principal, que é o fumo, né? O cigarro, ele é o principal causador de câncer pulmonar, tá? Mas, claro, existem outros fatores conhecidos, por exemplo, radiação, poluição, exposição ocupacional, substâncias, né? Várias substâncias que são carcinogênicas, a metais, enfim, uma série de substâncias que estão associadas com risco de carcinoma pulmonar, inclusive também situações que a gente não sabe. É muito comum você haver questionamentos, a pessoa nunca fumou, a pessoa totalmente saudável, como é que teve câncer de pulmão? Infelizmente, câncer, como a gente já falou naquela aula lá de citologia mamária, é uma doença complexa. Ela envolve alterações genéticas, mutações genéticas que juntas com a exposição a determinadas substâncias vão estar associados ao desenvolvimento ou não da doença. Então, infelizmente, é uma doença que a gente ainda tem muito a estudar, mas o fato, a realidade é que a única coisa que a gente pode fazer é o quê? Eliminar os fatores de risco, ou ser exposto ao menos possível. É a única atividade, é a prevenção primária, né? Então, porque a sobrevida desse tipo de doença em 10% é até 5 anos. Então, é uma doença que tem um prognóstico bem ruim, né? Certamente vocês têm exemplos de casos aí que já ouviram falar de pessoas que, quando tem diagnóstico de câncer de pulmão, é muito difícil há uma evolução boa nesse caso, né? É muito complicado. Mas tem casos, a gente vê aí a Ana Maria Braga mesmo, ela já teve 2 e se safou dos 2, né? Então, vai depender muito aí da condição do paciente e também do acesso que ele tem às alternativas de terapia hoje, que também tem muito isso, né? Ela tem muito dinheiro, então ela tem tudo a seu dispor na linha de tecnologia, tanto de diagnóstico quanto de terapia, né? E geralmente o paciente, para ter um sintoma de carcinoma pulmonar, ou ele realizou algum tipo de exame de imagem e suspeitou ali aquela presença daquele cisto, daquele nódulo ali, aquela lesão pulmonar, e aí vai se investigar, né? O médico vai solicitar uma citologia, por exemplo. Ou quando o paciente tem sintoma, né? Por exemplo, tosse, dispneia, rouquidão, o paciente está vomitando sangue, né, hemoptise, ou quando o paciente tem pneumonias que são atípicas, né, pneumonias muito raras. Aí sim, esses são os principais sintomas dos carcinomas pulmonares.
E aí você tem aqueles famosos critérios que a gente sempre estou mostrando para vocês, né? Existem as características. Então, por isso que eu chamo a atenção desde o início da aula, né? O técnico, o analista clínico, que vai fazer um tipo de diagnóstico desse, ele precisa conhecer bem as células. O que foi câncer de mama? Ana Maria Braga? Não, recentemente ela curou de um câncer de pulmão. Na verdade, ela teve 2 cânceres de pulmão. Eu não tô falando Angelina Jolie, não, Laís. Ana Maria Braga já. Foi de pulmão, ela teve câncer de pulmão, Ana Maria Braga. Não, foi de pulmão. É bem abençoada, aquela mulher, viu? Ela tem realmente um lugarzinho lá preparado no céu, tenho certeza. Mas, enfim. Então, a gente tem os critérios, né, que quem estiver realizando esse tipo de atividade, né, o técnico responsável, o analista clínico, que vai avaliar um tipo de esfregaço desse, tem que ter realmente todas essas condições lá ali na cabeça certinho para você liberar um laudo desse, né? Então, as características de malignidade ou de condições benignas. Então, geralmente, os esfregaços benignos, né, as alterações que são sugeridas como benignas, geralmente, é o que a gente já sabe, né? Tem poucas células atípicas ou nenhuma, já no sistema, nas características malignas são muitas, né? Então, você tem, geralmente, nos cânceres, né? Você vai ter a gente já conversou sobre isso, as células tumorais, elas são desorganizadas, porque é uma célula que tem alteração genética, mutações, e elas perdem esse controle do ciclo celular. Então, elas vão se proliferar de maneira desordenada e elas acabam perdendo aquele poder, aquela sensibilidade de alteração. Então, a célula fica totalmente desorganizada, elas vão se arranjar muito especificamente entre elas perdem esse contato entre as células, que é muito comum no tecido epitelial. Então, são células que vão estar mais isoladas em grupos, né? São células estranhas que ficam mais separadas mesmo, enquanto que nas alterações benignas, as células continuam tendo o padrão de organização normal, só com pequenas atipias, né? E as células, elas estão coesas, elas ficam normal, como já está presente no tecido. Então, a relação núcleo-citoplasma dos cânceres, ela é muito aumentada, há um aumento geralmente muito maior do núcleo, a membrana nuclear fica irregular, a cromatina irregular e grosseira, tá? E você acaba perdendo a diferenciação, né? Os cílios, que é uma diferenciação do tipo das células colunares, as células malignas, por exemplo, elas não apresentam essa especialização da membrana. Então, você não tem, por exemplo, a presença de células ciliares, tá? É uma característica porque os cânceres não são células indiferenciadas, tá? Geralmente. Bom, dentre os cânceres mais comuns pulmonares, o adenocarcinoma, ele é o mais prevalente, tá? Carcinoma, como eu falei, carcinoma é um câncer de célula epitelial, tá? Quando eu falo adenocarcinoma, é ainda uma maior especialização. É um câncer epitelial de células glandulares, tá? Adeno vem de glândula. Então, o câncer de glandular, né, das células colunares, são os cânceres mais comuns dentre as neoplasias pulmonares, tá? Então, geralmente a gente vai encontrar essas células grandes, arredondadas, né? Pode até ser poligonal, isoladas ou em grupos assim, ficam superpostas umas às outras, citoplasma escasso com esses vacúolos aqui, né? E com esse núcleo meio bizarro, né? Com alteração de cromatina, de membrana nuclear, enfim. Aqui um outro tipo de carcinoma, que é o carcinoma escamoso queratinizante, mas existe também o não queratinizante. Então, geralmente, esse carcinoma queratinizante, ele é também o mais comum dentre os cânceres que atingem o tronco, né, do tecido pulmonar, então, ali no tronco brônquico, central, principalmente. Então, geralmente, a gente vai encontrar um fundo inflamatório necrótico, que é aquela famosa diátese tumoral, que a gente já conversou lá no primeiro trimestre. Canibalismo celular, então as células começam a
fagocitar umas às outras. Como o câncer ele é um câncer escamoso queratinizante, como o nome já diz, então você vai ter queratinização, que é essa cor mais alaranjada aqui dentro do citoplasma celular. Então, as células, elas tornam-se anucleadas, como eu já falei, o processo de queratinização leva à morte da célula. Então, ela perde o núcleo, então ela se torna uma célula anucleada. E o formato do núcleo, ele fica bem bizarro, né? Então, você tem várias alterações atípicas muito sugestivas de câncer, que vão estar presentes lá no laudo, e o médico que vai avaliar, e a depender do qual é o tipo de câncer, você vai ter uma estratégia terapêutica diferente. Da mesma forma que os outros tipos de citologia, existe uma regra para a gente liberar o laudo descritivo dessa análise. Então, por exemplo, vai levar em consideração a adequabilidade da amostra. Por exemplo, aquela mesma questão, se a amostra está com muito sangue, se tem polimorfonucleares, né, se tem muito muco que prejudicou a visualização, ou se tem a celularidade adequada, ou se teve pouca célula. Como é que a gente vai dar um laudo de uma possível presença de neoplasia se teve pouca célula que não foi suficiente para a gente analisar as atipias, né? Então, as mesmas questões de se a amostra está satisfatória ou não vão ser importantes aqui também. Tá? Essa questão da fase pré-analítica é muito importante. Então, a questão da técnica do processamento, de como foram obtidas essas amostras, né? Qual seria a amostra ideal, né, para esse tipo de análise, como eu mostrei lá no início. Então, se for um câncer se for uma região lá, um câncer mesmo naquele tecido que não é no alvéolo, que não é na árvore brônquica, mas é na massa mesmo pulmonar, vocês viram lá, deixa eu colocar, para a gente ter acesso só através de uma biópsia por agulha fina ou através da punção, né? Por exemplo, nessa região aqui, não tem como através do escarro, essa célula aqui está presente no escarro, ou no lavado brônquico, ou no escovado traqueal, né? Então, por exemplo, se o câncer estiver presente nessa região aqui, ao redor, que não seja na árvore brônquica alveolar, você não tem como utilizar esses três tipos de coleta. Você vai ter que fazer uma biópsia ou uma punção aspirativa, tá? E aí, a gente vai descrever se tem micro-organismo, é a mesma coisa que a gente viu lá no formulário que a gente viu do Ministério da Saúde para a citologia cervical. Tá? E aí vai descrever as características celulares que foram observadas. Então, basicamente, os tipos de resultado que você vai liberar se é negativo para malignidade, se houve células atípicas, né? Então é um laudo atípico, suspeito, positivo ou insatisfatório, quando não obedeceu aquela adequabilidade da amostra. Ok? Tudo bem? Podemos passar para a tireoide. Tireoide é bem rapidinho, vocês não vão nem se importar. Ok, tudo bem até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Então, vamos lá. Bom, a tireoide é uma glândula, né? É uma glândula que a gente tem, que fica, então, aqui nessa parte superior, fica na frente da nossa traqueia, né? A tireoide, então, é responsável pela produção dos hormônios tireoidianos, que a gente conhece, T3 e T4, né? Os hormônios os hormônios tireoidianos, a triiodotireoglobulina e a tiroxina, que é o T4. Então, a gente tem esses hormônios aí que são essenciais, fundamentais para várias reações metabólicas do nosso organismo, tá? E que são sintetizados a partir da ativação através da liberação de outro hormônio através da nossa hipófise, que é o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. Então, é um feedback negativo. Então, quando você tem diminuição do nível de T3 e T4 na circulação, isso é sentido lá a nível de hipotálamo e hipófise, né? O hipotálamo vai liberar um hormônio
que vai estimular a hormônio tireoestimulante. Então, a hipófise vai liberar o TSH, que vai atuar aqui a nível de folículo tireoidiano. Então, essa glândula, ela é formada, é uma glândula lobular também, tem um lóbulo direito e um lóbulo esquerdo, que são ligados pelo istmo, tá? Então, é uma célula é uma glândula que é formada de folículos. Essas bolinhas aqui são as estruturas foliculares, mesmo que estão formadas, que vão compor esse tecido. Então, são essas estruturas circulares aqui que vocês já estão cansados de saber que é o mesmo padrão glandular, né? As células glandulares, elas têm esse formato. Então, são células aqui colunares, né, que vão fazer uma membrana, e no interior a gente tem aquele meio onde o produto daquela glândula vai ser sintetizado e vai ser liberado aqui nesse meio. Na glândula tireoide, esse espaço a gente chama de colóide. Tá? É nesse colóide onde vai haver a síntese, a liberação desse T3 e T4. É um material amorfo onde você vai ter a presença desses hormônios, que depois vão ser liberados lá na corrente sanguínea. Eu não vou entrar em detalhes na questão da fisiologia de como funciona, mas basicamente é isso. E além dessas células foliculares, a gente também tem as células parafoliculares, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, as células dos folículos tiroidianos, e aqui entre elas a gente tem as células parafoliculares, ou células C. O que é que essas células C fazem? As células parafoliculares fazem. É para porque fica do lado, tá, gente? Então, elas secretam outro hormônio, que é a calcitonina, tá? A calcitonina é um hormônio que está associado com o metabolismo do cálcio, né? Principalmente a nível ósseo. Então, é ele que vai regular a liberação ou a retenção do cálcio lá no osso, tá? Então, é importante também a tireoide, relembrar que a tireoide não somente está associada com o metabolismo T3 e T4, mas também da calcitonina. Ok? Então, geralmente, quando o paciente realiza algum exame que houve a visualização de um nódulo, né, de um pequeno nódulo, um cisto, então o médico vai solicitar, geralmente, a citologia, é uma punção, é muito mais comum, é a punção para avaliar a pressão ou não de lesões malignas, né, e avaliar o que é que vai ser realizado nesse paciente, ou então, se o paciente tem algum tipo de alteração a nível de hormônios tiroidianos, e aí o médico vai investigar. Então, basicamente, a gente tem, da mesma forma que a gente viu na citologia ginecológica, a gente também tem os critérios de Bethesda para diagnóstico também da citologia do tireoide, tá? Os laudos citopatológicos. Então, a gente tem 6 critérios que são utilizados para a gente, para balizar a conduta clínica. Tá? Por exemplo, quando esse esfregaço, né, citológico, ele é insatisfatório, que é a classe 1, o risco de malignidade é entre 1 a 4%. Então, geralmente, por que ele é insatisfatório? Porque ele não obedeceu à questão da adequabilidade da amostra. O que é isso? Quais são os critérios de adequabilidade da amostra de um esfregaço da tireoide? Você tem que ter a presença de pelo menos 6 grupos de células foliculares bem visualizadas, ou seja, bem coradas, sem distorções, sem sobreposição. Ou seja, a gente tem que enxergar bem para ver se a célula realmente está com alguma atipia, se é uma célula normal, se tem alguma alteração reativa, ou se é uma lesão, uma alteração sugestiva de malignidade, né? E além desses 6 grupos de células foliculares, a gente tem que ter pelo menos 10 células por grupo, tá? Então, são 6 grupos com no mínimo 10 células, tá? Aqui são 2 casos de situações que não foram adequadas. Aqui, ó. Aqui seria um esfregaço que ele está hiposcelular, então a gente está vendo esses espaços em branco aqui. E aqui é um fundo bastante hemorrágico, né? Um material muito hemorrágico que é insatisfatório. Não tem como a gente enxergar nada aqui, né? Então a amostra seria considerada insatisfatória esse laudo. Então, por conta disso, o médico iria solicitar uma repetição dessa punção. A classe do tipo 2
são características sugestivas de processos benignos, tá? Então, geralmente o risco de malignidade é muito baixo, de 0 a 3%. Então, geralmente o médico, ele acompanha a evolução desse paciente, tá? Então, geralmente ele vai pedir um novo exame de imagem para acompanhar se esse tumor, se essa lesão aumentou ou diminuiu, tá? A classe tipo 3, a presença de atipias ou lesões foliculares, mas que de significado indeterminado. É aquela mesma coisa que a gente viu lá da citologia ginecológica, aquele ascos, né, ou asos, né? Então, é aquelas alterações que a gente não consegue descartar se é realmente a neoplasia ou não. Aqui, o risco de malignidade já é um pouco maior, de 5 a 15%. Então, geralmente, o médico solicita uma repetição dentro de 3 a 6 meses da punção. No caso da classe 4, as alterações que são observadas nessas células foliculares são neoplasias foliculares, de fato, ou suspeito de neoplasias. 15 a 30% de chance de ser um tumor maligno. Geralmente, o médico ele realiza a retirada de um dos lóbulos, né, da tireoide, ou direito ou esquerda, a depender de onde está a localização dessa lesão. A classe do tipo 5 é uma classe suspeita de malignidade, então as características que foram observadas ali naquele esfregaço, eles vão sugerir uma suspeita alta de malignidade. 60 a 75% de chance de ser mesmo. Então, geralmente realiza-se ou a retirada parcial ou total da glândula, tá? E, no caso último, que é o maligno, basicamente 100%, né, de chance de ser realmente maligno, e aí você faz a retirada total da glândula. Então, o paciente, ele é tiroidectomizado totalmente. Aqui só trouxe algumas características de como a gente pode classificar se aquela alteração é benigna ou maligna, né? Por exemplo, aqui é um exemplo de nódulos benignos, em 2 tipos de aumento, aqui 200 vezes, aqui 400 vezes, mais aproximado. Então, são nódulos tiroidianos foliculares benignos aqui. Então, você tem um aumento, uma hiperplasia dessas células foliculares. Apresenta uma quantidade variável de colóides, células foliculares com aparência de benignidade, com outras células, além das células foliculares e macrófagos também. Então, aqui só para finalizar aqui são os 4 tipos principais, né, desse tipo de classificação aí, através do sistema Bethesda, que a gente viu. As atipias que a gente não consegue afastar a lesão, né, o significado intermediário, indeterminado. As neoplasias foliculares, ou nódulos suspeitos, as lesões suspeitas e os nódulos malignos. Dentre os nódulos malignos, os mais comuns são esses aqui. Basicamente, a gente só vê a maioria são carcinomas, ou seja, são células epiteliais, né? Volto novamente a dizer que as glândulas são formadas de células epiteliais, né? Especializadas na secreção de substâncias, né? Dos hormônios, nesse caso. Então, os cânceres carcinomas também são mais comuns, tá? Mas pode também ter um carcinoma misto, por exemplo, carcinoma metastático, que pode ser um oriundo de outro câncer, linfoma de Hodgkin, que a gente também vai falar um pouquinho lá em hematologia, e outros tipos, mas basicamente aqui, os mais comuns entre os nódulos malignos da tireoide, tá? Então, basicamente, era isso que eu queria falar hoje para vocês sobre esses 2 tipos de citologia. Algum comentário? Algo mais a falar? A gente começar daqui a pouquinho a discutir um pouquinho finalizar, na verdade, a função renal, tá? Em bioquímica. Mas vocês estão muito calados.